Meu amigo, minha amiga, graças a Deus. Graças a Deus por estarmos aqui nesta bendita hora, agradecendo por esta rica e feliz autoridade neste dia maravilhoso, dia lindo, belo, magnífico, das nossas vidas, jornadas e caminhadas. Também se chegou agora aqui ao canal Mundo Espiritual, se inscreva, dê o vosso like, ative as notificações em todas, para receberem novos vídeos, todos os dias quase saem. Então hoje vamos falar da vinda de Jesus divino e amado Mestre, agradecendo primeiramente por a bênção do dia, o sopro da vida, para termos a oportunidade de escrever mais uma vez no nosso livro da vida, agradecer a presença de Jesus divino e amado Mestre, de sua mãe, a Virgem Santíssima, e também que por bênção e iluminação desses grandiosos anjos da guarda, mentor espiritual, guia espiritual, que nos acompanham e elucidam, guardam e protegem de todas as intempéries, as dificuldades, os problemas, as angústias, porque na realidade Jesus, divino e amado Mestre, nos quer bem, muito, muito bem, nos ama muito. Meu amigo, minha amiga, vocês desejam ver Jesus na realidade? Desejam viver com Jesus na realidade? Desejam ouvir as palavras ditas por Jesus? Se sim, como então iremos receber a volta de Jesus? Cada um de nós, você, meu amigo, você, minha amiga, estará totalmente preparado? De que maneira vocês irão receber a volta de Jesus? Acho que todo irmão e irmã que segue a Jesus gostaria de dar a ele as boas-vindas, mas vocês consideram isso? Vão de facto conhecer Jesus quando ele voltar? Vocês irão compreender verdadeiramente tudo o que ele disse ou nos dirá? Vocês irão aceitar de verdade, verdade incondicionalmente, toda a obra que ele realizou e realiza? Todos aqueles que leram a Bíblia sabem sobre a volta de Jesus, e todos aqueles que leram a Bíblia aguardam atentamente a sua vinda. Com certeza, não sabemos quando nem onde. Vocês estão todos, nós estamos todos obcecados pela chegada desse momento grandioso, sem saber quando ou em que altura. E a sinceridade de cada um de nós poderá ser louvável. A fé de vocês é verdadeiramente invejável. Mas vocês percebem que cometeram o erro grave. De que maneira Jesus irá voltar? Vocês acreditam, meus amigos, minhas amigas, que Jesus voltará sobre uma nuvem branca? Mas eu pergunto-lhes, a que se refere a tal nuvem branca, com tantos seguidores de Jesus, aguardando o seu retorno impacientemente? Dentro de que povo ele irá descer? Se vocês forem os primeiros dentre os quais Jesus descer, os outros não considerarão isso grosseiramente injusto? Eu sei que vocês são de grande sinceridade e lealdade para com Jesus divino e amado Mestre, mas alguma vez se encontraram realmente e na realidade com Ele? Conhecem o seu caráter? Alguma vez vieram com Ele? Viveram com Ele? Quanto entendem de facto sobre Jesus? Alguns dirão que essas palavras os colocam em algumas situações constrangedoras. Alguns dirão, já li a Bíblia de trás para a frente e da frente para trás. Já li a Bíblia tantas vezes, como não poderia entender Jesus? Não importa, meu amigo, não importa, minha amiga, o caráter de Jesus. Eu sei até de cor
de cor, de que cor são as roupas que ele gostava de usar. Você não está me despreciando quando diz que eu não o entendo. Sugiro que você, meu amigo, minha amiga, não discuta tais questões. É melhor se acalmar e comunicar sobre as seguintes questões. Primeiramente, vocês sabem o que é a realidade e o que é teoria? Em segundo lugar, vocês sabem o que são noções e o que é verdade? Em terceiro lugar, você, meu amigo, minha amiga, sabe o que é imaginado e o que é real? Algumas pessoas negam o facto de que não entendem Jesus. Mesmo assim, eu digo que vocês não o entendem nem minimamente e não compreendem uma única palavra de Jesus. Isso se dá porque cada um de nós o segue por causa dos relatos da Bíblia, por causa do que foi dito por outras pessoas. Nós jamais vimos Jesus, quanto menos viveram com Ele, e nem por pouco tempo mantivemos na companhia dele. Assim, não seria o seu entendimento de Jesus nada além da teoria? Não é desprovido de realidade quando algumas pessoas tenham visto o retrato de Jesus ou alguns tenham visitado pessoalmente a casa de Jesus. Talvez alguns tenham tocado as vestes de Jesus. Mesmo assim, o seu entendimento dele ainda é teórico e não prático. Mesmo que nós tenhamos experimentado pessoalmente a comida que Jesus comeu, seja qual for o caso, você, meu amigo, minha amiga, jamais viu Jesus e jamais teve a companhia dele de forma carnal. Então, o nosso entendimento de Jesus será sempre uma teoria vazia que é desprovida de realidade. Talvez as minhas palavras tenham pouco interesse para vocês, mas eu lhes pergunto isto, embora possa ter lido muitas obras de muitos autores que mais admiro, não é? Você consegue entendê-lo plenamente sem jamais ter passado tempo com ele? Você sabe como é a personalidade dele? Sabe que tipo de vida ele leva? Sabe alguma coisa sobre o seu estado emocional? Você, meu amigo, minha amiga, você nem consegue entender plenamente um homem, escritor, a quem poderemos admirar. Então, como poderíamos entender Jesus Cristo? Tudo o que vocês entenderam sobre Jesus é repleto de imaginações e noções e não detém nem verdades nem realidades. Cheira mal e é repleto de carne. Como tal entendimento poderia qualificá-lo a bem receber a volta de Jesus? Jesus não receberá aqueles que estão repletos de fantasias e das noções da carne. Como serão aptos a ser crentes em Jesus aqueles que não o entendem? Vocês, meu amigo, minha amiga, desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer a essência dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o Messias. E mais,
Eles queriam somente que o Messias viriam, mas não buscavam a verdade da vida. Assim, até hoje, eles ainda aguardam o Messias, pois não têm conhecimento do caminho da vida e não sabem qual é o caminho da verdade. Como dizem vocês, poderia um povo tão tolo, não é? Obstinado e ignorante, ganhar a bênção de Deus? Como poderia contemplar na realidade o Messias? Ele se opunha a Jesus porque não conhecia a direção da obra do Espírito Santo, porque não conhecia o caminho da verdade do qual Jesus falava e, além disso, porque não entendia o Messias. E como nunca havia visto o Messias e nunca havia estado na companhia do Messias, cometeram o erro de se agarrar ao mero nome do Messias enquanto se opunha à essência do Messias, através de qualquer meio possível. Esses fariseus desse tempo eram obstinados, arrogantes em essência e não obedeciam à verdade. O princípio da sua crença em Deus era: não importa quão profunda seja a sua pregação, não importa o quanto elevada seja a sua autoridade, você não é Cristo, a menos que seja chamado Messias. Essa crença não é absurda e ridícula? Eu pergunto a cada um de vocês também, não é extremamente fácil para vocês cometerem os erros dos antigos fariseus, já que vocês não têm o menor entendimento de Jesus? Vocês conseguem discernir o caminho da verdade? Conseguem se certificar verdadeiramente de que não irá se opor a Cristo? Consegue acompanhar a obra do Espírito Santo? Se não sabe se irá ou não se opor a Cristo, então digo que vocês já estão vivendo à beira da morte. Aqueles que não conheciam o Messias eram todos capazes de se opor a Jesus, divino e amado Mestre, ou de rejeitar o próprio Jesus, de difamá-lo. As pessoas que não entendem Jesus são todas capazes de rejeitá-lo e de injuriá-lo. Ademais, são capazes de ver a volta de Jesus como um engano de Satanás, e mais pessoas irão condenar Jesus de volta à carne. Isso tudo não os deixa com medo. O que vocês enfrentarão será blasfémia contra o Espírito Santo, a ruína das palavras do Espírito Santo às igrejas, e o desdém de tudo isso é expresso por Jesus. O que vocês podem ganhar de Jesus se vivem tão atordoados e atormentados? Como é que vocês podem entender, como é que nós podemos entender a obra de Jesus quando Ele voltar na realidade à carne, sobre uma nuvem branca? Se vocês, meu amigo, minha amiga, se recusam obstinamente a perceber os nossos erros, eu digo-lhes o seguinte: as pessoas que não recebem a verdade, mas aguardam cegamente a vinda de Jesus sobre nuvens brancas, certamente blasfemarão contra o Espírito Santo, e elas são a categoria que será destruída, porque vocês simplesmente desejam a graça de Jesus e simplesmente desejam desfrutar o ditoso reino dos céus, mas vocês nunca obedeceram às palavras preferidas por Jesus e nunca receberam a verdade expressa por Jesus
porque quando ele voltar à carne, o que vocês entregarão em troca pelo facto de Jesus voltar sobre uma nuvem branca é a sinceridade na qual cada um de nós repetidamente cometem pecado e depois fazemos as nossas confissões uma após outra. O que vocês, todos nós, ofereceremos em sacrifício a Jesus, que volta sobre uma nuvem branca, seriam os anos do trabalho pelos quais vocês se exaltam. O que vocês irão entregar para fazer o Jesus regressado confiar em cada um de nós? Seria essa natureza arrogante de nós que não obedece a nenhuma verdade. Aqui, a lealdade de vocês, meu amigo, minha amiga, a lealdade de vocês é apenas de palavra. O vosso conhecimento é meramente intelectual e conceitual. Os seus labores são pelo bem de ganhar bênçãos do céu. Então, como deve ser a nossa fé, a fé de vocês até hoje? Vocês, muitas vezes, se fazem de surdos para toda e qualquer palavra da verdade. Vocês não sabem o que Deus Pai Todo-Poderoso é, não sabem o que Cristo é, não sabem como reverenciar a Jesus, não sabem como entrar na obra do Espírito Santo e não sabem como distinguir entre a obra do próprio Deus e os enganos do homem. Meu amigo, minha amiga, sabem, apenas condenar qualquer palavra de verdade expressa por Deus que não se conforme a seus próprios pensamentos. Afinal, onde está a nossa humildade? Onde está a nossa obediência? Onde está a nossa lealdade? Onde está o seu desejo de buscar a verdade? Onde está a nossa reverência a Deus? Eu, meu amigo, minha amiga, lhes digo o seguinte: aqueles que creem em Deus por causa dos sinais são certamente a categoria que será destruída. Aqueles que são incapazes de aceitar as palavras de Jesus, que voltou à carne, são certamente a primogênita do inferno, os descendentes do arcanjo, a categoria que será sujeita à destruição eterna. Muitas pessoas podem não se importar com o que eu digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus, que, quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com os seus próprios olhos, isso será a aparição pública do sol da justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para cada um de nós, mas você, meu amigo, minha amiga, deve saber que o tempo em que vocês testemunharem Jesus descendo dos céus é também o tempo em que vocês descerão ao inferno para ser punidos. Esse será o tempo do fim do plano de gestão de Deus e será quando Deus Pai Todo-Poderoso recompensará os bons e punirá os perversos, pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja os sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais e assim forem purificados, terão regressado na realidade diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador.
Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo estarão sujeitos à punição eterna, pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não conhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho e vida. E assim, só pode ser que Jesus lide com cada um de nós quando Ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmo, arrogantes demais, tais como degenerados poderiam ser recompensados por Jesus. A volta de Jesus é uma grande salvação para a humanidade, para aqueles que são capazes de aceitar a verdade, mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade é um sinal de condenação. Você, meu amigo, minha amiga, devem escolher a sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade, porque vocês não devem ser pessoas ignorantes, não devem ser pessoas arrogantes, mas pessoas que obedecem a direção do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade. Somente assim, cada um de nós seremos beneficiados. Eu os advirto a trilhar a senda da fé em Deus Pai Todo-Poderoso com muito cuidado. Não tirem conclusões precipitadas e mais, não sejam casuais e imprudentes em vossa crença em Deus. Vocês devem saber que, no mínimo dos mínimos, aqueles que acreditam em Deus devem ser humildes, devem ser reverentes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim desdenham dela são tolos e ignorantes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim negligenciam, tiram conclusões precipitadas ou muitas vezes a condena, estão tomados de arrogância. Ninguém crê em Jesus, ninguém que crê em Jesus está qualificado a amaldiçoar ou condenar outros. Todos vocês devem ser pessoas com razões e que aceitem a verdade. Talvez, tendo ouvido o caminho da verdade e tendo lido a palavra da vida, você, meu amigo, minha amiga, creia que somente uma em 10.000 dessas palavras estejam de acordo com as suas convicções e a Bíblia. E então, vocês devem continuar a busca naquele 10º milésimo dessas palavras. Ainda advirto vocês a ser humildes, a não ser confiantes demais e a não se exaltar alto demais. Com o seu coração tendo tão pouca parca reverência por Deus, vocês ganharão maior luz. Se examinarmos estas palavras cuidadosamente e as contemplarmos repetidamente, você irá entender se elas são ou não a verdade e se elas são vida ou não. Talvez tendo lido algumas destas sentenças, certas pessoas condenem cegamente estas palavras, dizendo: isso nada mais é do que algum esclarecimento do Espírito Santo, ou esse é um falso Cristo, vindo para enganar as pessoas. Aqueles que dizem tais coisas foram cegados pela ignorância. Você entende muito pouco da obra e da sabedoria de Deus. E eu, meu amigo, minha amiga, o aconselho a começar novamente do zero. Vocês não devem condenar
cegamente as palavras expressadas por Deus, por causa da aparição de falsos cristos durante os últimos tempos, e não devem ser pessoas que blasfemem contra o Espírito Santo por temer o engano. Não seria uma grande pena se, após muito examinarmos, vocês ainda crerem que estas palavras não sejam a verdade, não sejam o caminho e não sejam, na realidade, a expressão de Deus? Então, vocês, meu amigo, minha amiga, finalmente seremos punidos e ficaremos sem as bênçãos. Se não consegue aceitar tal verdade, falada de modo tão simples e tão claro, então você não é inapto para a salvação de Deus. Você não é alguém que não é abençoado o suficiente para retornar diante do trono de Deus. Pense nisso, meu amigo. Pense nisso, minha amiga. Não seja imprudente e impetuoso e não trate a crença em Deus como um simples jogo. Pense em prol do seu destino, em prol das suas perspectivas, em prol da sua própria vida. E não brinque consigo mesmo. Você pode, com certeza, aceitar estas palavras e aceitar dentro de si a grandiosa vinda de Jesus, divino e amado Mestre. Desejando a todos um lindo e abençoado dia, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.